Hoje nós vamos falar sobre gatilhos emocionais e memórias emocionais. É muito importante que você entenda que nessa fase desse treinamento, nós precisamos fazer algumas mudanças. Por exemplo, nós vivemos uma situação difícil na nossa infância, na nossa adolescência, e aí esses pensamentos, eles são recorrentes na nossa memória. E eles ficam lá. Isso acontece muito. Por exemplo, quem desfez um relacionamento não consegue viver um novo relacionamento. Para as pessoas que estão de luto, né? Esse vídeo é muito importante você ter esse entendimento. Para as pessoas que têm algum trauma de infância, quando você entendeu que são gatilhos mentais, o que acontece com a nossa mente, ela simplesmente reproduz emoções o tempo todo. O nosso subconsciente faz isso. Porque nós já falamos que o nosso subconsciente, ele é preguiçoso, ele vai buscar em memórias. Veja bem, nós não podemos mudar o passado, mas a gente pode sim mudar a emoção que o passado nos causa. Quando nós vivemos um trauma na infância, toda vez que a gente vive hoje uma situação semelhante, ou a gente escuta alguma coisa semelhante, ou sente algum cheiro, as memórias, elas são ativadas pelos nossos 5 sentidos, tá? Então, quando a gente quer mudar um ciclo de vida, como eu acredito que você está aqui para isso, nesse treinamento, para renovar a sua vida, para ser um divisor de águas, é muito importante que você entenda que existem memórias emocionais e gatilhos que ativam elas. E essas memórias, elas nos causam mal. Eu vou dar alguns exemplos para que você possa fazer as mudanças necessárias na sua história. Nós já falamos sobre limpeza de casa, objetos quebrados e todas essas coisas. Mas agora eu vou falar sobre o nosso pensamento, nossos sentimentos. Que também é necessário que seja feito um detox ali. Uma mudança, uma transformação. Então vamos lá. Supondo que você esteja agora nesse momento passando por uma transformação na sua vida. Supondo que aconteceram milhares de coisas anteriormente e que agora você tomou uma decisão de mudança e transformação. Então você está dizendo para mim, para você, que você está querendo mudar para uma nova vida. Então é preciso fazer um fechamento de ciclo, ou seja, o antes e o depois, tá? Então aonde que nós precisamos mexer? Nessas memórias. Se elas são ativadas pelos nossos 5 sentidos, então vamos começar a observar o que é que a gente está escutando, o que é que a gente está falando, o que é que a gente está sentindo cheiro, o que é que a gente está vendo, o que é que a gente está vendo e também como a gente usa o nosso tato, tá? Então vamos lá, por exemplo assim, vamos para a audição. Se você tem uma memória emocional que ela é ativada pelo som, então você vai entender que é preciso mudar esse som. Então vamos lá. Vamos supor que você tem uma playlist de músicas que você escuta e chora. Eu vou contar uma música que eu escutava e chorava quando eu escutava essa música. E essa música me remetia ao falecimento do meu pai quando eu tinha 7 anos. Eu não sei cantar a música, mas nem sei que música é, o nome da música, nem o autor. Porém, eu vou cantar um pedacinho dela, é um samba. Eu até nem gosto muito de samba, mas esse samba sempre me fez chorar onde quer que eu estivesse. Por quê? Porque ele trazia uma memória emocional. É aquela música que diz assim: naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Lembra dessa música? Então, eu não sabia que doía tanto uma mesa no canto. Vocês lembram dessa música? Então, quando eu escutava essa música, de alguma forma, ela remetia ao falecimento do meu pai, mesmo que eu não tenha escutado ela lá na infância. Em algum momento da minha vida, eu coloquei essa música ligada ao falecimento do meu pai. Então, o que eu fazia? Eu ressentia a perda do meu pai e chorava. Isso acontece muito em termos de relacionamentos também.
Porque existe algumas coisas, na verdade a gente tem uma playlist, né, de momentos da vida da gente. Se você escuta uma música lá da infância, quer ver uma música que eu escutava quando eu era criança, porque a minha mãe colocava para escutar, e eu escutava aquelas músicas e gravei aquilo para minha vida. E teve momentos na minha vida em que eu usei essa música para ter forças para tomar uma atitude. Era uma música da Vanusa, que ela dizia assim: hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos. Então essa música tocava o dia inteiro, músicas do Roberto Carlos tocavam o dia inteiro na minha infância. E eu trouxe isso para minha vida. Quando eu terminei o meu relacionamento, eu também tinha uma playlist de músicas que eram músicas sertanejas. Essas músicas, elas faziam eu relembrar do ex, ok? Então isso é audição. Depois eu ensino o que nós vamos ter que fazer com tudo isso, tá? Então vamos pensar agora a questão da visão, certo? Então vamos lá. Como que era o ciclo passado, né? Fotografias, roupas, enfim, tudo aquilo que você vê, tá? Quadros, a casa, né? Então, por exemplo, assim, se você terminou um relacionamento de muito tempo e a sua casa ela foi decorada por você e pelo ex, então toda vez que você entra na casa, toda vez que você para olhar a sua casa, você está sempre lembrando do seu ex. Por quê? Porque os objetos dele estão dentro da casa, os objetos de vocês estão dentro da casa, tá? Vamos pensar de cheiro, né? Então, por exemplo, nós temos muitas memórias emocionais ligadas ao olfato. Então, muitas vezes, a gente sente o cheiro, né, de alguma coisa que nos remete a uma situação, certo? Eu vou contar a história de uma cliente minha, que ela me procurou porque ela não conseguia ter vida sexual, não conseguia ter vida sentimental, porque ela sempre desconfiava dos seus parceiros. Então ela estava sempre preparada para uma desgraça naqueles relacionamentos. E aconteceu que a gente trabalhou várias vezes, eu já tinha entendido que era algum abuso sexual que ela tinha sofrido, mas eu não podia dizer isso para ela. Então eu precisava que ela entendesse isso e ela recordasse, porque quando eu perguntava ela dizia que não. E o que aconteceu dentro da terapia? Ela foi para um sítio e quando ela chegou lá no sítio, ela entrou dentro de um galpão e dentro desse galpão tinha cheiro de feno, sabe? Aquele mato que tem dentro do seco, né? Que tem dentro dos galpões onde estão os animais. E quando ela entrou lá, porque ela estava dentro de um exercício que eu estava ensinando ela acionou aquele gatilho mental e ela se lembrou de que ela foi abusada dentro de um paiol. E ela foi abusada por 2 homens que eram primos dela e esses 2 homens abusaram dela enquanto ela tinha 4 anos. E o que a criança de menos de 6 anos faz? Normalmente ela guarda essa lembrança num lugar tão escondido porque ela não dá conta de viver essa história. Então ela esconde isso e ela tinha escondido a vida inteira dela mesma aquela situação. Então foi o olfato que acionou dentro da mente dela essa memória. A mesma coisa é a questão de perfume, né? Você viveu com o teu ex a vida inteira, né? Usando um perfume ou sentindo um perfume X dele. E muitas vezes as mulheres quando se separam, e eu já fiz isso, tá, gente? Então eu tô falando de coisas que eu já vivi também. Muitas vezes as mulheres, eu já fiz isso, de recomprar o perfume do meu ex para poder sentir o cheiro dele dentro da minha casa, porque eu não queria mudar o ciclo, eu não queria mudar a história. Então o olfato, ele faz muito que tenha gatilhos mentais, tá? A mesma coisa é o gosto e a mesma coisa é o tato, cada um dentro da sua história, ok? Então vocês entenderam como que é acionado esses gatilhos? Eles são acionados através dos seus 5 sentidos. E quais são as providências que é necessário para você que quer mudar o ciclo da sua vida? Em primeiro lugar, você tem que entender que o seu cérebro ele vai continuar trabalhando, ele vai continuar fazendo leituras de tudo que ele vê. Só que ele não faz uma leitura do que é, ele faz uma leitura daquilo que já existe dentro do teu subconsciente. Então os gatilhos fazem com que ele leve aquela imagem que ele está vendo já dentro daqueles programas. Acontece muito assim de uma pessoa dizer algo para você
e você já faz uma leitura achando que aquela pessoa que falou aquele texto X vai agir da mesma forma que aconteceu anteriormente. Então, isso são memórias emocionais, e elas estão ligadas aos nossos 5 sentidos. Como nós estamos nesta limpeza quântica, eu sugiro que vocês, nesse momento, entendam tudo isso. Então, vamos começar falando sobre as fotos, tá? Muitas vezes a gente tem fotos do ex pela casa inteira. Fotos da mãe que já faleceu, fotos do pai que já faleceu, fotos do ex, da ex, né, dentro de casa. Então eu sugiro que nesse momento agora, mesmo que você, não estou dizendo para você queimar e jogar fora, não é isso que eu estou falando, tá? O que eu estou dizendo para você é que se você já está separado do teu ex, ou separado da tua ex, que você tire essas fotos de dentro de casa. Se você tem filhos, reserve algumas fotos e coloca lá no quarto dos seus filhos, porque continua sendo o pai deles, né? Mas que você retire todas essas fotos de dentro de casa e guarde em algum lugar onde você não vai ver nesse tempo que você está nessa mudança de ciclo. A mesma coisa seriam fotos de entes queridos que faleceram. Tira de dentro de casa e coloca guardadinho. Depois que você tiver curado, você volta com as fotos que aí não vai doer mais, tá? Se você sente que a tua casa, ela traz lembranças e te incomoda isso, então eu sugiro que você pegue uma tinta e pinte a casa e mude a decoração da casa. Sil, mas eu não tenho condições de mudar a decoração. Muda a cortina, muda as almofadas, tira as decorações, coloca em outro lugar, pinta a casa. Poxa, gente, uma lata de tinta também não é tão caro, sabe? Faz uma mudança, uma transformação no teu ambiente para te dar a impressão de que você está vindo para uma outra casa. Se você, por exemplo, é daquele tipo de mulher que quando você chega na sua cama, você está sozinha, o homem, né, chega na sua cama, está sozinha e você sente falta daquela pessoa, muda a sua cama, muda os seus lençóis, muda tudo ali onde você, como se você estivesse indo para um outro lugar. É isso que a gente faz essa mudança. Uma coisa que é muito importante, tá? Que é o gatilho mental do olfato. É muito importante. Então, por exemplo, assim, eu usei a minha vida inteira X perfume. Vai lá e troca seu perfume. Tenha coragem, guarda esse teu perfume e troca por um totalmente diferente para você fazer essa mudança de ciclo. Hábitos que você tinha com o teu ex, sabe? Mude esses hábitos, certo? E coisas, por exemplo, assim, lugares onde você frequentou com o teu ex, ou que você frequentou com seus pais, que você se frequentou com a pessoa pela qual você está de luto. Volte nesses lugares e crie novas memórias. Eu me lembro quando eu me separei, a gente tinha um mercado onde a gente fazia a compra do mês. E todos os meses a gente ia lá e fazia aquele comprão, né? Então eu já conhecia todos os lugares das coisas do mercado, né? Dos itens do mercado. E aí então, a primeira vez que eu fui nesse mercado, depois, eu fiquei algum tempo sem ir, e aí depois quando eu entrei dentro desse mercado, gente do céu, o cheiro do mercado me dava vontade de chorar. Quando eu empurrava o carrinho, eu me lembrava que ele não estava comigo. Não era porque ele não ia pagar a conta, não, era porque aquele lugar me trazia memórias. E eu me lembro assim que eu sofri muito a primeira vez de ir nesse mesmo mercado sem ele. Então o que eu decidi ali? Que eu iria comprar sempre naquele mercado e que aquelas memórias iriam mudar. Então quando eu ia fazer a minha compra, eu levava uma amiga, né? Porque daí eu criava novas memórias, eu levava o filho, ou a filha, ou a nora, para esse mercado. E criava novas memórias dentro desse mercado. Então, assim, ó, é isso que eu estou dizendo. Se eu for, por exemplo, restaurantes aonde eu ia, lugares aonde eu passeava, eu passei a ir várias vezes nos mesmos lugares sozinha. E descobri uma forma de ser feliz nesses mesmos lugares. E vocês estão entendendo o que é você ter memórias emocionais? Memórias emocionais, elas são acionadas por gatilhos, e esses são os gatilhos. A respeito das músicas, né? Então, o que eu fiz? Eu tirei todas aquelas músicas do meu computador, tirei toda a minha playlist que eu tinha no carro, tirei todas as músicas que lembravam
àquela época. As únicas músicas que ficaram, né, naquela época foram as músicas evangélicas que eu gostava de cantar na igreja. Então essas eu deixei na minha vida, né, porque elas não eram direcionadas a ninguém, eram direcionadas a Deus. Então essas ficaram na minha vida e logicamente que traz memórias, mas não são memórias dolorosas, mas músicas particulares eu tirei tudo, mudei até o meu estilo de música. Né? Falando em estilo, né, eu também mudei o meu estilo. Eu era morena, aliás, eu sou morena, né? E aí então eu comecei a fazer luzes no meu cabelo e hoje eu nem sei mais como é que é ser morena, né? Porque eu adoro ser loira, sabe? Então eu mudei, eu não usava maquiagem, então eu passei a usar maquiagem, eu não usava um decote, eu passei a usar decote. Enfim, eu mudei todo o meu visual, certo? Os presentes que eu tinha ganhado, né? Eu encaixotei tudo. Fotos, presentes, álbum de casamento, eu encaixotei tudo. Há um bom tempo aquilo ficou encaixotado, tá? Por que eu fiz isso? Porque eu precisava me desligar emocionalmente daquela situação que eu tinha vivido. Depois, quando eu já estava curada, então eu recoloquei os livros no lugar, algumas roupas eu quis usá-las, então eu usei alguns presentes que eram úteis dentro de casa, eu voltei a usar, mas sem a dor, porque eu já tinha curado o meu coração. Então, essa limpeza quântica, né, de memórias emocionais, lá na frente eu vou ensinar a vocês como vocês mudam as memórias quando elas vêm de um trauma, como que é feita a visualização para que a gente possa mudar essa energia. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero trazer sobre os gatilhos que eles vêm através dos 5 sentidos. Tá? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha entendido. Faz uma busca na tua casa, faz uma mudança na sua casa. Inclusive, tá? Mudança assim, ó, vamos lá, vamos a gutação, né? O gosto das coisas. Então você, por exemplo, se você usava um creme dental, troca o creme dental. Certo? Se você tinha o hábitos fazem que as memórias sejam ativadas. Se tinha um hábito de fazer X alimento, você muda aquele alimento, muda para um outro gosto, coloca outros temperos, certo? Então é isso, sabe? Fazer mudanças simples, né? Não são mudanças tão difíceis de serem feitas e que depois você pode retomar tudo isso quando você estiver já com o teu coração limpo. Mas nesse momento, para que você possa passar por essa transição, eu aconselho que você faça uma visita em todos os seus sentidos. O que é que está trazendo memórias para sua vida, tá? Eu me lembro, assim, ó, de algumas músicas que eu gostava. Eu sempre gostei de música sertaneja. Hoje eu já não escuto tanto, porque eu me ligo na música, né, na letra da música. E se a letra da música, que a maioria são, né, tá falando de traição, tá falando desse tipo de coisa, de abandono, de solidão, dessas coisas todas que eram o meu gatilho, né, então eu já não escuto mais aquela música, né. A não ser algumas que eu gosto, mas que não tem essa ligação, né, com aquela Silvana que existia lá atrás. Então eu não sei o seu nome, mas querido, querida, você precisa dar um salto, você precisa fazer uma mudança. Então, as mudanças que são feitas dentro do teu interior, elas refletem o teu exterior. Então, faça essas mudanças. Comece agora. Sai da onde você está agora, que você está assistindo esse vídeo, e comece a tirar as coisas que fazem você lembrar dessa situação. Depois você traz de volta. Agora é momento de cura. Então, durante o processo, eu me lembro que demorei, assim, eu acho que 1 ano e pouco, sabe? Para depois eu conseguir trazer essas coisas todas de volta para minha vida sem dor. Então, é só um tempo, sabe? Então, faça o que tem que ser feito. E aproveite o nosso treinamento, porque ainda muitas outras coisas vão ser ditas. Nós já estamos indo por um processo de limpeza. Todos esses vídeos, né? Eles estão ligados já ao nosso processo de limpeza, uma limpeza quântica. Por que uma limpeza quântica? Porque ele vai mudar a energia da tua casa, tá? Uma outra coisa assim que eu gostaria muito de falar com você é sobre o cheiro da sua casa. Talvez você usava um amaciante, uma cera de passar no chão, um produto de limpeza, e toda vez que você sente aqueles cheiros, olha como o olfato ele é importante, né? Você remete a um tempo da sua vida. Muda tudo isso, tá bom? Então, o nosso vídeo, né, dessa limpeza agora é esse, sobre os seus 5 sentidos e memórias emocionais.
Até o próximo vídeo.